Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, depois de uma boa vitória aí contra o Cruzeiro, o Vascão vai ter uma semana aí para trabalhar, para enfrentar o Londrina no próximo sábado. Vamos falar de como que está a situação do Vasco aí na Série B do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco na competição. Vamos falar também aí do técnico Maurício Souza, que confirmou o acerto com o Vasco e também falou algumas coisas sobre o torcedor vascaíno e sobre aí a chegada ao clube, hein? Vamos falar aqui, vamos trazer o que disse esse novo técnico do Vasco, só falta o anúncio oficial. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Bom, pessoal, após vencer o Cruzeiro ontem aí por 1 a 0 no Maracanã, o Vasco continua na terceira colocação aí da Série B com 24 pontos, né? Mesmo com a vitória, o Vasco não conseguiu ultrapassar o Bahia, que é o vice-líder com 25 pontos, e o primeiro colocado é o Cruzeiro com 28 pontos. Hoje o Vasco vai ficar de olho na partida entre o Grêmio contra o Sport, né? Um jogo importantíssimo aí pro G4, né, cara? E com certeza o melhor resultado pro Vasco é o Sport vencer o Grêmio, porque mesmo o Sport vencendo e encostando no Vasco, a distância do Vasco para o quinto colocado do Grêmio vai continuar de 7 pontos, que é a distância atual, né? E como eu venho falando aqui nos vídeos, que o interessante pro Vasco é ficar o mais distante possível do quinto colocado, né, cara? E a distância já está a 7 pontos. O Vasco tem meio que 2 rodadas aí de segurança, né? Que o Vasco não irá deixar o G4 em caso de derrotas, mas a gente não quer ver isso. A gente quer ver o Vasco continuando vencendo seus jogos e, claro, torcer para esse tropeço aí do Grêmio, para essa vantagem aí ser mantida. O Vasco que vai entrar em campo aí somente no próximo sábado aí, dia 18, às 4 horas da tarde, fora de casa no Estádio do Café contra o Londrina, lá no Paraná. Depois, na sexta-feira, dia 24, recebe o Operário em São Januário. Depois sai para visitar o Novo Horizontino. No mês que vem, no dia 3 de julho, tem um grande jogo aí também, um confronto direto contra o Sport em São Januário. Jogo muito importante esse aí contra o Sport, né, que vai ser no início do mês que vem, que vai ser em São Januário. A gente espera que o Vasco até lá consiga vencer esses outros adversários, porque depois de passar bem por jogos complicados, né, como foi aí o jogo contra o Brusque, que o Vasco venceu por 2 a 0 em São Januário, depois empatou contra o Grêmio, né, infelizmente não conseguiu a vitória, mas conseguiu os 3 pontos fora de casa contra o Náutico e venceu o grande jogo aí da Série B, o jogo mais complicado na minha opinião, que foi esse 1 a 0 contra o Cruzeiro. Agora vai ter uma sequência mais leve, né? Londrina fora, Operário em casa e Novo Horizontino fora, e depois joga com o Sport também em casa. Mas que esses próximos adversários do Vasco estejam ali meio que no bolo, querendo beliscar uma vaguinha no G4, se aproximar do G4, mas pelo que o Vasco vem apresentando, é favorito a vencer todos esses times aí, inclusive o próprio Sport, que está dentro do G4, né? Como eu venho falando aqui também nos vídeos, o Vasco vai ter um segundo turno pesadíssimo, porque todos os grandes jogos do Vasco aí de concorrência direta serão fora de casa. O Vasco vai pegar o Cruzeiro fora de casa, o Grêmio fora de casa, Bahia fora de casa e também o Sport fora de casa. Ter todos esses jogos aí jogando longe de São Januário e precisa fazer um primeiro turno aí completo, um primeiro turno aí perfeito. O Vasco segue invicto, o primeiro turno já está se aproximando do final e o Vasco ainda está invicto dentro da Série B. É o único time aí do futebol brasileiro que ainda se mantém invencível, né, cara? Tanto na Série A e Série B, que são os principais campeonatos. O Vasco segue aí invicto, sem perder, e se Deus quiser, quem sabe, vamos chegar no final da Série B, o Vasco vai subir para a primeira divisão e ainda não vai ter perdido nenhum jogo. Para esse próximo jogo aí de sábado, possivelmente não teremos ainda o garoto Andrei Santos, que está servindo a seleção sub-20, e o Matheus Barbosa deverá continuar no time titular, né? Ele que foi muito bem no jogo de ontem, né, cara? Não teve gol da lei do ex, mas ele conseguiu jogar bem, jogou muita bola contra o ex-time e deu aquele belíssimo passo pro Gabriel Peck, serviu o Nenê para cruzar pro golaço do Getúlio de cabeça, né? Um ataque muito bem feito, um dos gols mais bonitos que o Vasco fez nessa temporada, de jogada bem trabalhada, né, cara? Por mais que tenha havido um lançamento longo, mas o Gabriel Peck conseguiu dominar bem, rolar a bola pro Nenê, que cruzou na medida e entrou como um raio de peixinho Getúlio para fazer o gol, né? O Vasco aos poucos vem mostrando aí que gosta de jogar jogo grande, né? E infelizmente não conseguimos vencer o Grêmio. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Vasco teria conseguido vencer o Grêmio, mas o jogo contra o Cruzeiro, o Vasco foi perfeito
feito, tanto na defesa e também no ataque, que foi principalmente aí preciso, né, cara? O Vasco foi cirúrgico e conseguiu matar o jogo numa boa jogada ali do Nenê, cruzamento pro Getúlio. Aqui no segundo tempo o Vasco deu apenas uma finalização no gol, né, que foi uma cabeçada do Danilo Boza. O Vasco não teve o controle do jogo, mas conseguiu ser perfeito nas ações, né? O Vasco não errou. Nos contra-ataques o Vasco estava sendo quase que mortal pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro teve inúmeras oportunidades para empatar o jogo, só que o sistema defensivo do Vasco tá tão bem que não passa nada, meu amigo. É inacreditável. Mesmo quando o Edmar quer entregar 2 vezes, o Vasco consegue se salvar e não toma os gols e consegue a vitória nos jogos. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo de ontem aí contra o Cruzeiro, o que você espera desses próximos jogos do Vasco, se você acredita num título da Série B. Depois do jogo de ontem, meu amigo, tudo é possível, o Vasco tem tudo sim para ser um dos grandes favoritos a levantar o caneco da Série B e voltar à elite do futebol para nunca mais sair, se Deus quiser. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do novo técnico do Vasco, né? Só falta o anúncio oficial. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Maurício Souza já seja técnico oficialmente do Vasco. Até o momento ele ainda não foi anunciado. Apesar dele já ter confirmado o acerto com o clube, o Vasco ainda não oficializou a contratação. O treinador que vem tendo uma grande rejeição do torcedor vascaíno, a maioria esmagadora dos torcedores não querem ver nem pintar de ouro o Maurício Souza à frente do Vasco, né? Para os íntimos lá da mulambada, Mauricinho, né? Esse era o apelido dele lá. Com certeza é um treinador completamente inexperiente, nunca treinou um time grande na vida dele, nunca treinou um time de futebol profissional e com certeza vem ganhando um presente de bandeja dado pelo seu Carlos Brasil. Ele, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, falou a respeito de algumas coisas, né? Abre aspas aí para o Maurício Souza. Eu sei que sou nome de muita rejeição, porque não sou conhecido. Estou muito preparado para trabalhar. Se me deixarem, eu vou trabalhar. Fecha aspas aí para o Maurício Souza, né? Dando a entender que se a torcida do Vasco deixar ele trabalhar, ele vai trabalhar, né? O cara nem chegou no Vasco, já chegou meio que dando uma cutucada aí no torcedor vascaíno que rejeita totalmente essa contratação. Eu acho que a diretoria do Vasco, ao ver a vontade do torcedor, a vontade do sócio torcedor do Vasco, que não é a contratação do Maurício Souza, deveria rever isso aí, tentar entrar num acordo com ele e falar: meu amigo, não tem como a gente fechar aqui o negócio, porque a gente teve uma rejeição gigantesca que a gente não esperava. Conseguir em frente, boa sorte para você, e o Vasco vai atrás de um outro profissional. Deveria fazer isso que um profissional que trabalha no Clube de Regatas Vasco da Gama deveria fazer. Já que ele errou, ele deveria ser humilde e corrigir o erro, porque não tem condição o Vasco anunciar um técnico desse, cara. É inacreditável o amadorismo que está hoje dentro do Vasco, cara. Esse Carlos Brasil não tem a mínima capacidade de ser um gestor de futebol, um diretor de futebol, um executivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos maiores clubes do mundo, que nunca teve uma experiência profissional como diretor de futebol e está lá fazendo várias cagadas na diretoria do Vasco. E o Jó Salgado tá só assim de boa, só assistindo, esperando chegar julho para 777 Partners assumir o clube e ele, ó, vazar, tirar toda a culpa do Vasco ter caído pela 4ª vez, a culpa pelo Vasco ter permanecido pela 5ª vez na Série B na história. É isso que eu estou vendo, o futebol do Vasco está largado, esperando somente a chegada da SAF e dos norte-americanos para fazerem milagres no clube. Enquanto isso, o presente do Vasco necessita de compromisso com o clube e principalmente com o torcedor que vem fazendo festa atrás de festa, comprando tudo que tem do Vasco, meu amigo. A camisa nova do Vasco aí, meu amigo, já está esgotada em praticamente todas as lojas. Você só acha tamanho P, você não consegue achar os outros tamanhos aí disponíveis. O torcedor do Vasco está comprando tudo que existe, vira sócio, tá fazendo tudo que pode pelo clube, apoiando no estádio. O que a gente viu ontem no Maracanã foi um absurdo. Nenhuma torcida no mundo já fez o que o torcedor do Vasco fez ontem. O apoio incondicional em 90 minutos na partida contra o Cruzeiro. O Cruzeiro atacava, o torcedor tava gritando Vasco, meu amigo, era quase gol do Cruzeiro. O torcedor gritava mais alto: Vasco, 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 vamos ganhar, Vasco. E esses caras dão de presente pro torcedor esse amadorismo sem fim, vem destruindo, depenando o Vasco ano após ano. Infelizmente, o culpado nisso tudo é o Carlos Brasil. De acordo com o Globoesporte.com, vou frisar mais uma vez, a 777 Partners não teria aprovado esse nome e o Carlos Brasil que insistiu na contratação desse treinador.
porque tem muitas fontes aí que estão dizendo que 777 Partners teria entrado num consenso juntamente com o Vasco para contratar esse treinador. É mentira. Os norte-americanos não teriam dado aval para contratar esse treinador, mas deixou a decisão final com o Vasco e infelizmente o Casas Brasil quer a contratação desse profissional. E o culpado é exclusivamente ele. Ele que está fazendo de tudo para o Vasco ficar ferrado mais um ano na Série B. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da chegada do Maurício Souza, que deve ser anunciado aí nas próximas horas como novo técnico do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vamos torcer por dias melhores aí, porque o Vasco ganha dentro de campo e perde fora dele. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto. É nóis.